perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Se cantei esta canção neste momento, eu estou me responsabilizando por isso. Em qualquer tempo, em qualquer situação, independente de qualquer coisa, adorarei a Ti, Jesus. Que o nosso Deus nos capacite a cumprir esta promessa que acabamos de fazer através do canto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, membros da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, mas também os nossos convidados, e são tantos convidados, queremos receber vocês de braços abertos neste momento à distância, mas daqui a pouco, e vai ser logo, o logo de Deus, o logo da segurança, o logo do momento propício para nós, o nosso abraço será presencial a todos vocês ou em todos vocês. Portanto, muito obrigado vocês, nossos convidados, por escolherem estarem conosco nesse tempo de adoração ao Senhor. Final de dia abençoado para você e semana maravilhosa para você, é o nosso desejo. Olá, igreja, eu sou a Patrícia. Eu sou o José. Esse é o Horácio, o mais novo membro da nossa família. Então nós estamos aqui muito felizes em participar da abertura do culto e trazer uma mensagem para os irmãos de que estamos bem, né? E vamos sobreviver a essa situação com a graça de Deus. Eu saio todos os dias para trabalhar praticamente, eu trabalho em 2 unidades de terapia intensiva e tenho visto essa doença muito de perto. Eu agradeço muito as orações dos irmãos, eu tenho sido agraciada por essas orações e estamos seguindo aí fortes, participando do culto dos juniores, o José sempre participa, do PGM do Pequenos Gigantes também, que é muito importante. Nesse momento eu queria compartilhar uma mensagem com vocês que está em Gálatas 5, versículo 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Nós estamos num momento onde precisamos muito da ajuda um dos outros, ainda que oração, porque não podemos estar tão próximos uns dos outros, mas participando aqui, deixando uma palavra, falando, dando um apoio, esclarecendo muitas dúvidas às vezes de pessoas que não sabem o que está acontecendo na realidade, e nós sabemos, nós que estamos na linha de frente, sabemos como a situação é complicada. E nós queremos agradecer, desejar um bom domingo, uma boa semana para vocês e toda a sua família. Assistam o culto dos juniores, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Sejam bem-vindos, mamãe Patrícia, o José e o pequeno Horácio. Eu aqui estou preocupado. Ao meu ver, o Ministério Pequenos Gigantes, Ministério com as crianças, juniores da nossa igreja, vai precisar, o mais rápido possível, de um ministério com pets. Semana passada, vocês devem se lembrar, nós tivemos um peixinho conosco. Hoje, o cachorrinho Horácio conosco, o cachorrinho do José, o cachorrinho da Patrícia. Bem-vindos, então, mais uma vez, quero dizer esta palavra, em nome da nossa igreja, para vocês três. José, você é uma bênção no nosso ministério lá na igreja. Você que tem assistido e participado das atividades do Ministério Pequenos Gigantes, são muitas atividades, todas elas produzidas pela ministra Kelly, você tem visto o pequeno José sempre cantando. É um artista da telinha, a gente pode assim dizer. Canta muito bem, se expressa muito bem e tenho certeza que o mais breve possível ele será um solista de nossa igreja já dentro dos cultos da nossa igreja. Você será muito bem-vindo, estamos esperando esse tempo quando você já participará conosco. Quem sabe nessas programações, nesses cultos gravados em casa, a gente não tenha a sua participação conosco. Seja bem-vindo, José.
Patrícia, que Deus a abençoe nessa tarefa tão bonita de cuidar dos outros. Que Deus a proteja no ir e vir nesta cidade e lá dentro do ambiente hospitalar. Que a sua ação e as suas palavras demonstrem o amor de Deus para a sua vida, na vida dos outros. Seja assim no seu trabalho, na sua vocação, no seu ministério de transmitir amor às pessoas através dessa linda vocação que você tem. Então, estamos em plena campanha de Missões Rio e você é um missionário, você faz Missões Rio quando você liga para alguém, quando você conforta alguém, quando você alimenta alguém, quando você doa algo para alguém, você é um missionário de Missões Rio. Nós devemos fazer Missões Rio através das nossas ações e também das nossas palavras quando forem necessárias e possíveis, transmitindo o amor de Deus. Sejamos nós todos ministros, missionários da nossa igreja para a cidade do Rio de Janeiro. Vamos orar juntos. Pai querido, recaia sobre as nossas vidas esse compromisso de falarmos do amor do Senhor a todas essas pessoas que estão ao nosso redor. Que falemos primeiramente com ações, cuidando de tantos que estão carentes nesse tempo. Que falemos do seu amor com palavras, quando for possível fazer isto. Que o amor do Senhor seja transmitido através de nós todos os dias, que não esperemos o tempo correto, que não esperemos o mês de julho, o mês de Missões Rio, que o façamos durante todo o ano, porque o nosso povo, o povo da cidade do Rio de Janeiro, precisa ouvir da tua graça e da tua misericórdia. Que nos sintamos responsáveis por isto a cada manhã e que realizemos esta obra de missões. É a nossa oração, pedindo ainda que o Senhor cuide, abençoe, proteja todos os missionários da Convenção Batista Carioca em seus 8 projetos missionários, em suas 8 capelanias, ó Deus, que estes missionários sejam confortados, assistidos e cuidados por todos nós, os mais de 125 mil batistas na cidade do Rio de Janeiro. Essa é a nossa oração, que a fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Seja você um Rio, isso mesmo, seja você um missionário de Missões Rio. Com vocês a palavra dos nossos missionários, dos nossos voluntários e colaboradores da Convenção Batista Carioca. Coração e
Boa noite, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao pastor João Soares pela essa rica oportunidade de estar compartilhando as bênçãos de Deus aqui em nossa missão portuária. O propósito da nossa missão ali no Porto do Rio de Janeiro é evangelizar os marinheiros que chegam, marinheiros nacionais e internacionais. Também uma nova proposta de evangelização de caminhoneiros, os trabalhadores e as autoridades portuárias que atuam ali no contexto. Eu gostaria de fazer um desafio para vocês. Lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, no verso 8, diz assim: Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E ali no Porto, nós temos a oportunidade de estar evangelizando até nos confins da terra. Eu digo que nós estamos fazendo missões mundiais dentro do Rio de Janeiro. Ali o campo missionário é muito grande, são várias oportunidades de evangelização, como eu disse, com os trabalhadores, com os estivadores, com as pessoas que atuam ali no Porto do Rio. E nós temos esse desejo de estar evangelizando a todos. E eu faço um desafio para você que quer fazer parte desse trabalho, parte desse ministério, entre em contato com a nossa Convenção Batista Carioca. O irmão Eduardo tem o meu número e eu desafio todos vocês a estarem participando de alguma forma dessa obra missionária. Você pode estar orando por nós. Eu preciso de parceria, de oração, pessoas que orem pelo meu ministério ali no Porto. Também você pode adotar um missionário, você pode me adotar, se assim Deus colocar no seu coração, e será uma alegria para mim fazer parte, da sua caminhada, da sua vida, do seu investimento missionário. E também você pode ser um voluntário. Se você fala inglês, você será uma grande ajuda na evangelização dos marinheiros internacionais. Se você não fala inglês, não tem problema, você pode estar trabalhando também conosco ali na evangelização dos caminhoneiros, dos estivadores, das pessoas que trabalham no porto. Então você é bem-vindo ao nosso ministério. Eu preciso de voluntários, eu preciso de pessoas trabalhando junto comigo. Eu estou sozinho agora atuando no porto, tenho alguns voluntários que participam do trabalho de vez em quando eles podem, mas eu preciso de pessoas que estejam dedicadas a esse trabalho para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus ali dentro do porto. A cidade clama, quem responderá? Eu já respondi o meu chamado há 10 anos atrás. E você, já respondeu o seu chamado? Que Deus abençoe sua vida, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, a Epístola Universal, ele diz assim, 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E nesta ocasião, nós queremos, neste culto, orar pelos irmãos, pela outra metade da nossa lista. Vamos orar pelo irmão José Lino da Conceição, José Vaz de Melo, Lícia Figueira Machado, Marçal Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nilda Ataliba, Orlando Angelim, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira. Vamos orar também pela obra de missões na cidade do Rio de Janeiro, uma obra que precisa das orações e das contribuições do povo de Deus. Vamos orar. Querido Senhor, colocamos diante de Ti estes nomes que agora lemos. São nomes de irmãos e irmãs que Te servem de todo o coração. Embora alguns deles estejam acamados quase permanentemente, mas ainda assim não abandonaram a sua fé, não desistiram de crer no Teu Filho, não desistiram de esperar nas Tuas promessas. Fala-lhes, pois, ao coração,
Abençoa os irmãos que cuidam deles também, para que sejam renovados em suas energias e na sua paciência e no seu amor, para que, Senhor, cuidem deles com todo o carinho que lhes seja possível. Abençoa a obra de missões no Rio de Janeiro, abençoa os missionários que estão na linha de frente, o pastor Nilton Antônio, abençoa a Convenção Batista Carioca, as igrejas, esta igreja, abençoa, Senhor, o teu povo durante esta pandemia. Pedimos que haja cura da tua parte na vida do teu povo. Oramos, Senhor, pelo consolo dos enlutados, para que eles possam também perceber a tua presença ao lado deles. Oramos também pelos cientistas, pelos pesquisadores, por aqueles que têm feito esforços no sentido de se descobrir uma vacina contra o coronavírus. Abençoa-nos nesta noite ainda, Senhor, falando aos nossos corações. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei o testemunho de bravos homens que venceram. ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, Não é não. pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a
Meditaremos nesta noite na Palavra de Deus, baseados em Mateus capítulo 8, versículos de 18 a 22. A Bíblia diz assim: Quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai? Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Meditaremos sob o título Sem Propaganda Enganosa. Vamos orar? Eterno e querido Deus, nesta hora nos alegramos com a Tua palavra. Nós te agradecemos o fato de esta mensagem ter atravessado séculos e milênios e ter chegado às nossas mãos e aos nossos ouvidos, fazendo tão bem aos nossos corações. Pedimos agora que nos esclareças a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Provavelmente você já ouviu falar de um herói italiano que trabalhou também no Brasil, que lutou no Brasil, chamado Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi é chamado de herói de dois mundos, porque ele tanto lutou no velho mundo, na Europa, como lutou também no Brasil. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma cidade com o nome dele, aqui na Tijuca uma rua com o nome dele. Mas é muito interessante porque no século XIX, Garibaldi criou na Itália um exército para lutar, em favor da unificação da Itália. E a convocação que ele fez é muito original. Original para dizer o mínimo. Ele fazia um apelo dizendo o seguinte para as pessoas: não ofereço salário, não ofereço acomodações, nem provisões. Ofereço fome, sede, marchas forçadas, batalhas e morte. Quem ama o seu país com o seu coração e não apenas com os lábios, siga-me. Você vai pensar, mas com um apelo desses, ninguém vai querer. Aí que você se engana. Choveu de gente. Agora, você já notou que algumas pessoas vêm à igreja, não só esta aqui, mas todas as igrejas evangélicas em geral, elas vêm à igreja, aprendem os hinos e os cânticos, elas memorizam textos, algumas delas até chegam a se batizar, e pouco tempo depois, o que acontece com essas pessoas? Simplesmente desaparecem. Por que isso acontece? Uma das respostas possíveis é que elas podem ter vindo a Jesus atraídas por uma proposta que não tenha base na palavra de Deus. Talvez o evangelizador, talvez o evangelista prometera coisas que Jesus não prometeu. Ou talvez elas tenham vindo apenas trazidas por essa coisa que é extremamente passageira, chamada emoção. No nosso texto, nós temos dois homens que se oferecem para seguir a Jesus. Os dois querem segui-lo. O primeiro é um escriba. Eu quero destacar isso, que o primeiro homem que aqui apareceu para seguir a Jesus era um escriba. No capítulo 8 de Mateus,
nós vemos o que Mateus registrou ali, e são vários milagres. Parece que Mateus tinha um interesse em provar, em mostrar que Jesus tinha poder para realizar milagres. Por exemplo, aqui em Mateus 8, de 1 a 4, ele curou um leproso. Depois, 5 a 12, ele curou o servo do centurião romano. No versículos 14 a 17, ele curou a sogra de Pedro. No versículo 23 a 27, ele acalmou a tempestade. E dos versículos 8 até o 34, ele expulsou os demônios de 2 gadarenos. Mas veja que no meio dessa lista de milagres, Mateus registrou os 2 homens querendo seguir a Jesus, e sendo que um deles é um escriba. Será que é por acaso? Alguns comentaristas dizem que não é por acaso. Mateus quis colocar no meio da relação dos milagres mais um milagre, que é o milagre de um escriba tentando seguir a Jesus. Para muitos comentaristas, este é um milagre e tanto. Por quê? Porque os escribas, quem eram eles? Integrantes da elite intelectual judaica. Os escribas compunham a essência da intelectualidade da época. Veja que nessa época não havia imprensa. Não havia imprensa. Gutenberg, que é o inventor da imprensa, só nasceria 14 séculos depois. Então, aos escribas cabia copiar os textos com o maior rigor possível, e textos sagrados, textos políticos, textos administrativos. Eles faziam isso, essa tarefa os tornava familiarizados com os assuntos que eles copiavam. Por isso, eles eram consultados pela população e também pelas autoridades sobre quaisquer assuntos referentes à lei. Eles copiavam tanto que já tinham aquilo de cor na cabeça. Por exemplo, você lembra quando os magos chegaram a Jerusalém perguntando onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Isso está em Mateus capítulo 2. Então o rei Herodes se perturbou com isso, e os escribas responderam: é Belém. Os profetas dizem que o Messias vai nascer em Belém. Então Herodes consulta, quando ele recebe os magos, ele consulta os escribas para saber em que lugar exatamente o Messias deve nascer. Então o escriba era, por causa disso, o homem das letras, era o professor que tinha as respostas para os alunos, e por isso, não sem razão, o Novo Testamento os chama de os doutores da lei. Eu diria, tentando atualizar a frase, que os escribas eram o Google da sua época. Os escribas eram o Google da sua época. Todo mundo perguntava tudo a eles, que nem você pergunta hoje ao Google na internet. Era um milagre um homem desse vir a Jesus. Por quê? Porque ele era intelectual, muito procurado, e era, portanto, muito apegado às suas tradições e às leis, assim como os ricos se agarravam e se agarram às suas riquezas, os escribas se agarravam ao seu conhecimento. Intelectuais que eram, eles se apegavam ao seu saber, e eles se imaginavam superiores. Eles olhavam para a população, né, de baixa renda e de baixa cultura, e chamavam essa ralé, a populaça, o povo que não sabe a lei. Então, um homem desse, ele supõe que a ciência basta para resolver os seus problemas. Ele acha que ele não precisa de ninguém, muito menos de Deus.
Meu querido irmão, meu querido amigo, deixe-me dizer uma coisa para a sua vida. Se Deus der a você o privilégio de estudar, o privilégio de obter, de reunir conhecimento, o privilégio de ler, de escrever, não abandone esse Deus depois. Se Ele deu a você esse privilégio, use esse privilégio para a glória dEle, porque é ingratidão a gente receber de Deus capacidade de aprender, de reter fatos, ser capaz de relacionar causa e efeito, saber e poder frequentar boas escolas, e depois de tudo, a gente se revelar incrédulo, é uma ingratidão tremenda. Deus nos deu a inteligência para aprender e a oportunidade nas escolas, nos cursos, para aprender aquilo que é necessário. É como se o incrédulo, o cientista incrédulo dissesse: eu não recebi conhecimento nenhum, ou então eu recebi conhecimento, mas agora eu não preciso mais de ti, Senhor, falando isso para Deus. Ou seja, o incrédulo é um ingrato. Um ingrato. Agora veja a resposta que Jesus deu ao escriba, e esta resposta está no versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas, covis, na outra tradução popular, as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. As raposas, as aves, elas têm tocas e ninhos, e elas passam a noite nesses lugares, elas geram seus filhotes nesses lugares, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Presta atenção aqui na frase o filho do homem. Essa frase aparece pela primeira vez em Daniel, lá um profeta do Antigo Testamento chamado Daniel 7,13, e a partir dali os judeus passaram a utilizar essa frase, essa expressão, para referir-se ao Messias prometido. Então, filho do homem é o Messias. Há um livro apócrifo, mas histórico, chamado o livro de Enoque, e esse livro fala frequentemente do Messias, e ele diz lá que o Messias será conhecido pelo título Filho do Homem. Então entre os judeus se divulgava isso, que o Messias, o esperado Messias dos judeus, seria chamado de Filho do Homem. Aí Jesus aparece e ele usa esta expressão aplicando-a a si mesmo por mais ou menos 70 vezes no Novo Testamento. Jesus, o judeu esperava o Messias, o judeu espera o Messias, e o Messias poderoso, descendente de Davi, que reassumiria o trono, reinauguraria a monarquia davídica. E esse Messias, reassumindo o trono com poder, ele também faria outra coisa. Ele lavaria a honra dos judeus que foram desprezados na história, desprezados por todos os grandes impérios da humanidade. E é como se ele fosse desembainhar a espada e dizer e gritar: morte aos inimigos dos judeus. Para eles, para os judeus, o Messias seria alguém que iria colocar o pé, iria pôr o pé no peito prostrado de Roma, venceria até Roma. Portanto, seria um reinado de glória, de liberdade, de prosperidade, de conhecimento, enfim, era a era verdadeiramente messiânica, a era que eles estavam esperando. Jesus encarnava isso. Agora, irmãos, muitos comentaristas dizem que quando o escriba, esse escriba aqui, de Mateus 8, quando esse escriba viu Jesus,
quando ele conheceu Jesus, quando ele ouviu Jesus, como se por intuição ele sacasse, percebesse alguma coisa diferente e dentro de si ele dissesse: esse é o Messias, eu estou diante do Messias. E elaboraria então um pensamento mais ou menos assim dentro de si: esse é o Messias, eu vou grudar nesse homem, porque eu vou me dar bem ao lado dele. Na certa, sendo um escriba, eu serei o ministro da educação quando ele assumir o seu trono, quando ele chegar ao topo do reino de Israel. Os comentaristas deduzem isso, esse sentimento, essa intuição é deduzida. A intuição é deduzida por causa da resposta que Jesus deu a esse homem, aqui no versículo seguinte, o versículo 20, não é? As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se foi um jato de água fria, como se Jesus estivesse dizendo para esse homem: se você quer me seguir, pensando em posições que você poderia ocupar no meu reino, então pode desistir, porque o Filho do Homem não tem camisa, não tem roupa lavada, não tem nada para dar para ninguém. É mais ou menos como a palavra de Garibaldi, quando chama o povo: não ofereço salário, não ofereço acomodações, nem provisões, ofereço fome, sede, marchas forçadas, batalhas e morte. Quem ama o seu país com o seu coração e não apenas com os seus lábios, siga-me. Comentarista chamado Plummer disse: a vida de Jesus começou num estábulo emprestado e terminou num túmulo também emprestado. A vida terrena de Jesus. Ou seja, Jesus era pobre, Jesus vivia sem nenhuma ostentação. E observe aqui, meu querido amigo, meu querido irmão, a franqueza de Jesus em não querer enganar o escriba. Jesus não prometeu àquele homem que se ele o seguisse, que ele iria se dar bem na vida. Eu estou dizendo isso porque há muita gente hoje pregando exatamente isso, anunciando exatamente isso, que você vai se dar bem, que você vai se enriquecer, que você vai sair da pobreza, que você vai sair do aluguel, que você vai sair... Então, algumas pessoas vêm seguir a Jesus interessadas nas coisas que vão arrancar de Jesus. Até porque a Bíblia diz em 1 João 2,25, esta é a promessa que ele nos fez. 2 pontos. A vida eterna. A vida eterna. Então, se você quiser seguir a Jesus, terá a vida eterna. Se você quiser a vida eterna, terá que seguir a Jesus. Outras coisas, outras bênçãos podem até vir, podem acompanhar essa decisão, mas não necessariamente. Então, o primeiro homem é um escriba. A segunda e última lição daqui que nós aprendemos nesse texto é que seguir a Jesus é prioridade ou não na vida da gente. Seguir a Jesus, prioridade ou não? É o segundo homem que vem a Jesus, no versículo 21, diz: e outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai. Provavelmente, como o texto chama ele de discípulo, provavelmente já estivesse seguindo a Jesus, mas aí ele chega para Jesus e diz essa palavra. É como se ele tivesse se matriculado na escola de Jesus, e logo na primeira aula ele recebe uma mensagem pelo Zap, dizendo para ele que o pai dele está doente, e aí ele pede a palavra e diz para o professor: professor, eu quero seguir ao senhor,
mas aqui estou recebendo a mensagem, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Por que ele fez esse pedido? O comentarista John Broadus diz que o pedido do homem era uma daquelas coisas que os judeus viam de grande importância. E cita um livro chamado o livro de Tobias, capítulo 6, versículo 15, que o Tobias diz que ele tem medo de morrer antes dos pais dele, porque ele dizia, eles não têm outro filho que os sepulte. Então era perfeitamente normal esse homem chegar para Jesus e pedir para ele para liberar. Jesus, me libera, eu vou te seguir sim, mas primeiro eu tenho que ir para casa e eu tenho que sepultar o meu pai. O versículo 22 é a resposta de Jesus. Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Meus irmãos, se esta palavra for entendida literalmente, isso vai soar como um despautério, como um despropósito, não fará sentido, não é? Além da conotação macabra, porque é um morto enterrando o outro. Imagina essa cena num filme de terror, um morto enterrando o outro morto, não faz sentido. Como é que o morto pode enterrar o outro? Então o significado deve ser outro, não pode ser literal. Então está falando de mortos espirituais. E está falando de um outro lado que é de mortos físicos. Então deixa que os mortos espirituais enterrem os mortos físicos. Porque os mortos espirituais deveriam sepultar os mortos da área física. E você sabia que existem mortos espirituais? Talvez você se assuste agora, mas eu não sabia que há mortos espirituais. Sim, a Bíblia diz que aqueles que estão longe de Deus e não estão seguindo a Jesus, eles são mortos espirituais. Este segundo homem diz a Jesus que ele tem interesse em seguir a Jesus, isso é importante. Ele tem interesse em seguir a Jesus, mas primeiro ele precisa se livrar de alguns compromissos. E Jesus diz a ele que não, que ele deve seguir já, imediatamente, e deixar os outros compromissos para lá. Outras pessoas podem fazer aquilo que ele está pensando em fazer. Então a palavra de Jesus aqui, irmãos, traduz a ideia de urgência. De urgência. E eu queria parar aqui e dizer a você que muitas vezes as pessoas admitem que Jesus é o único Salvador, admitem que não há outro Salvador além de Jesus, admitem que elas precisam de Jesus, que elas gostam da palavra de Jesus, mas elas querem deixar para depois. Elas cogitam de tomar essa decisão lá na frente. Quantos de nós já não ouviu essa expressão? Eu quero aproveitar a vida e quero seguir a Jesus lá na frente, quando eu for velhinho. Meu amigo, não faça isso. É contra isso que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo que nossa salvação não pode esperar para amanhã, não podemos deixar para amanhã a decisão mais importante da nossa vida, que é escolher Jesus. O tempo é hoje, o momento é agora, este momento, seguir a Jesus. Há uma Bíblia de estudo volumosa, produzida por John MacArthur, e John MacArthur diz ali que sepultar o pai era uma referência à herança que o filho teria quando o pai morresse.
Então, neste caso, o jovem estaria dizendo que seguiria a Jesus depois que ele recebesse a herança. É uma possível interpretação, mas Jesus desafia o homem a segui-lo imediatamente. Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Garibaldi não promete riqueza, não promete honra, não promete nada, não promete acomodações, não promete salário, e mesmo assim as multidões se ofereceram para lutar no seu exército. Garibaldi não é o primeiro a propor coisas assim, desafios tão nobres e tão elevados. Jesus sim. Jesus oferece nesta noite a você a oportunidade de crer no seu nome, no nome dele, e o aceitar como seu Salvador e o seguir. Quando? Agora, a partir deste momento em que você está entrando em contato com a palavra de Deus. Eu vou orar, e enquanto eu estiver orando, você também pode orar e dizer: Jesus, eu te recebo, quero seguir-te a partir de agora como meu Senhor e como meu Salvador. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai amado, obrigado por teres enviado Jesus, teu Filho único, para vir e morrer na cruz do Calvário em nosso lugar e assim nos garantir eterna salvação. Ajuda-nos, Pai, a seguir o teu Filho Jesus, a seguir as suas pisadas, pisar onde ele pisou, falar o que ele falou, viver o que ele viveu e testemunhar da sua morte e ressurreição a quantos for possível falar disso. Ó Senhor, abençoa os nossos amigos onde quer que estejam agora, que eles também abram o coração para a entrada de Cristo. É a nossa prece em nome do Senhor Jesus. Amém.
Muito obrigado a você que veio cultuar ao Senhor conosco. Obrigado a você, irmão e irmã, que compartilhou o link e nesses dias de pandemia, nesses dias de reclusão, de distanciamento social, o segredo é esse, é divulgar esse link, o link dos cultos, e convidar os amigos para participar também. Mesmo que não seja ao vivo, porque o culto continua gravado, não é? Continua gravado ali, disponível a quem quiser acessá-lo posteriormente. Então você pode continuar mandando o link, não há nenhum problema, não é? Quero agradecer aos irmãos da Secretaria de Comunicações da Igreja, na pessoa do irmão Gandhi Jordano, na pessoa dos irmãos Carlos Roberto Silva, Luiz Persiliano e Luciana Persiliano e Raíssa Carvalho, que tornam possível a gravação, a feitura deste momento. Queremos também agradecer ao ministro de Música, Eduardo, ao irmão Felipe de Matos, na composição, na edição do culto, ao irmão João Marcos Sorém, que pela GERAD, Gerência Administrativa, facilita a realização desta gravação. Então, nós queremos convidar você para quarta-feira, 19h30, no link do culto de oração, participar do culto conosco. Este link fica disponibilizado no site da igreja. O site da igreja você lembra, não é? www.pibRJ.org.br. Ali você tem a lista das atividades da igreja que continuam sendo exercidas de um modo quase normal, e ali você também encontra o registro da conta corrente da igreja, conta bancária, para efeito de depósito dos dízimos e das ofertas. Muito obrigado a você, então, por ter participado deste culto, e eu desejo a você uma boa semana e deixo com você as palavras de Efésios capítulo 6, versículo 24, últimas palavras da carta de Paulo aos Efésios. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor que não se abala. Amém. Quão grande amor lá no Calvário, o sacrifício foi por mim, uma coroa de espinhos e os pregos cravados pagou com sangue minha redenção. Ele me ama, me ama, Cristo me ama, me ama. Cristo
Eu não merecia um tão grande amor. Eu, caído e sem forças, um perdido pecador, mas Ele estendeu as mãos, as mesmas feridas na cruz. Obrigado, Jesus. Me pôs de pé e disse: Filho, eu te amo. Ele me ama, me ama. Cristo me ama, me ama, me ama. Cristo me He loves me. He loves me. Jesus loves me. Me ama. Me ama. Cristo me Cristo Aleluia. Glória a Deus. Esse é o grande amor de Deus para conosco. Aleluia.